Amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor, na continuidade das nossas exposições, dos nossos encontros para servir ao nosso Deus, peço que a igreja abra em Êxodo 11, primeiro quarto do livro encerrado, entrando no segundo quarto. Êxodo 11, hoje nós vamos ler daqui a pouquinho todo o capítulo. Queridos, eu estava esboçando este sermão e vendo a importância de uma pregação sequenciada, expositiva, para a gente conhecer aquilo que a gente está lendo dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente. Os pastores, os presbíteros têm trazido na igreja esse estilo de pregação e cremos, pelas ferramentas que nós usamos aí nessa caminhada, que é o melhor estilo de pregação, sim. Não que os outros não sejam abençoados pelo Senhor, mas que essa visão que nós temos da pregação expositiva e sequenciada, ela é sensacional. Então, aproveitando que nós vamos entrar nesse segundo quarto do livro do Êxodo, eu queria rememorar com a igreja tudo aquilo que a gente viu até agora, mas de uma forma bem mais rápida, né? Eu já fiz isso em outros encontros, e assim ver essa virada agora nesse capítulo 11, e a derradeira praga que vem sobre o Egito. Agora não há mais negociação, é a morte. Nós vimos na última pregação, a nona praga seriam as trevas, aquele momento em que o evangelho ele é recusado de forma definitiva, restando assim apenas a morte vir sobre aquele que recusou o aviso da graça do nosso Senhor. E nesse resumo breve aqui, a gente vê como que a Escritura, o Antigo Testamento, ao contrário do que muitos dizem, né, que é um livro que já passou, um livro antigo, defendendo muitas vezes até que é um outro Deus no Antigo Testamento e que Jesus veio revelar o verdadeiro Deus. Isso é a heresia, a blasfêmia mais escabrosa que a gente pode escutar, especialmente em relação ao Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Escritura, são ouro, é a nossa história, é a história de pecadores que um dia estavam em paz com o seu Criador, mas que se colocaram em guerra contra esse Criador, contra o resto da natureza. E nesses 5 primeiros livros da Escritura, nós vemos aqui, por exemplo, em Gênesis, essa origem e essa paz, seguida então da queda, da desolação, mas com uma resposta do nosso Criador em busca das suas criaturas que se perderam. O Êxodo, o livro que nós estamos examinando, é o resgate desse povo eleito por Deus. É a história daqueles que estavam perdidos em pecados, escravizados, com pesos sobre os seus ombros, as cargas, e Deus indo atrás deles e fazendo todo o trabalho para retirá-los do pecado, que é o Egito, e trazê-los para o deserto, que aí nós entramos no livro dos Números, que é essa caminhada que o povo faz pelo deserto rumo a Canaã celestial. Nós temos também Levítico, que ensina aquele povo que perdeu o contato com o seu Deus, com o Deus da promessa dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles já não conheciam aquele Deus mais e ouviam falar. O livro de Levíticos ensina como esse Deus quer ser adorado, e especialmente como é feita a expiação de pecado diante desse Deus, esse relacionamento de vida e sangue com o Yahvé. E, por último, Deuteronômio, que é exatamente a chegada e o cumprimento da promessa de Deus. Chegaram na terra em que Deus prometeu, mostrando assim a nossa vida, a saída do pecado, do cativeiro da escravidão, a caminhada pelo deserto, aprendendo a como adorar a Deus, a como servir a Deus, aprendendo a vontade que Deus tem para nós e rumando à Nova Jerusalém, a Jerusalém que Paulo, inclusive, falou que é a nossa pátria. É a pátria que está nos aguardando com a bendita coroa da vida. Toda a nossa vida, de cada eleito de Deus que passou e passará pela história, sintetizada nessas 5 obras, e o restante da Escritura orbitando essa bendita promessa de Deus, de reconciliação e de descanso do seu povo. No Êxodo, o livro que estamos examinando aqui, nós vimos a escravidão dos eleitos de Deus no Egito, que é a condição natural de todo homem,
todos a uma se fizeram inúteis, é Paulo dizendo lá em Romanos 3, lembrando dos salmos que foram registrados. Não há um justo, nenhum sequer. E Paulo vem com aquela coleção de predicados maravilhosos, né? Veneno de víbora escorre na sua boca, a sua língua urde engano, a sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo falando isso de nós. Deus falando, essa é a condição natural do homem, perdido em delitos e pecados, estando entregues nos mais níveis de adultério, impureza, lascívia, invejas, homicídios, bebedices, pornografia, avareza, orgulho, soberba, um querendo ser mais do que o outro, inclusive dentro da igreja, e se devorando e sendo devorados, como o apóstolo Paulo também confirma isso lá em Gálatas, mandando a carta para a igreja. Isso é o que o Egito, esse Egito da terra que nós estamos lendo aqui em Êxodo, simboliza na vida da igreja hoje. Essa escravidão retendo o ser humano incondicionalmente. Ele está lá, perdido, e não pode se safar. Ao contrário, queridos, do que as ciências sociais, do que as psicologias pregam hoje, né, que é possível essa libertação, essa redenção, essa felicidade debaixo do sol tão procurada por todo ser humano, Deus nos esfrega na face que a nossa condição é de perdição e, por isso, nós precisamos de um mediador. Por isso, nós precisamos de alguém que faça algo por nós. Algo que está caído dentro de uma cisterna profunda, precisa que alguém desça lá e nos retire. Nós não temos condição de reagir sem esse mediador. E esse mediador levantado aqui é Moisés. Este homem é aquele que apontaria para o nosso verdadeiro mediador, o profeta que ele manda a gente ouvir, o homem que apontava para esse verdadeiro Deus que deveria se encarnar e servir de ponte. Então, vocês já perceberam? Nós não precisamos procurar mediação nas nossas obras, numa outra criatura, em Maria, em algum santo, Pedro, Paulo, em João. Não. Isso é ofensa ao nosso Criador. Por quê? Porque ele desceu. Ele se interpôs. Ele veio. O eterno Filho de Deus tomou nossa carne, habitou no meio de nós, sofreu tudo aquilo que nós sofremos, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Para que nós vamos inventar algo para colocar no lugar disso? Isso mostra a nossa mais profunda ignorância. Deus se revela a este Moisés, que se apresenta no início muito temeroso, muito arredio, mas Deus dá ordens claras a Moisés sobre o que ele mesmo, Deus, viria a operar no meio do povo. Maravilhas e prodígios jamais vistos e nunca mais se veriam na terra do Egito. Nós vemos ali, naquele momento, um organismo chamado povo de Deus nascendo no meio da escravidão. Deus até então ele se revelava em indivíduos, especialmente Abraão, Isaac e Jacó, e aqueles personagens que estavam em volta ali deles, mas agora Deus se manifesta de uma maneira mais coletiva, étnica, simbolizando em Israel esse trabalho que ele faz na igreja, e já deixando muito claro o que Paulo fala em Romanos 9, que nem todo de Israel é verdadeiro israelita, nem porque são do sangue de Abraão, são verdadeiros filhos de Abraão, mas os filhos de Abraão são aqueles que andam na pisada de Abraão, são os da fé, e isso vai apontando o Antigo para o Novo Testamento, para a nossa vida, tudo mostrando que há essa realidade espiritual nos aguardando. Ali, naquele momento, a liderança é chamada a apoiar Moisés. Vamos dar uma volta para trás aí, Êxodo 3, umas 4 folhinhas para trás aí, Êxodo 3,16, que registra assim, olha a estrutura da igreja já sendo demonstrada no povo de Israel. Diz assim a palavra de Deus, vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Quando eu preguei esse texto aqui, eu fiquei assim, maravilhado. Deus vira e fala assim, eu vos tenho visitado. E essa fala dele se concretiza fisicamente na plenitude dos tempos, quando Deus desce nessa terra.
eu vos tenho visitado, eu vos tenho visto. E uma guerra, então, é deflagrada. Lá no mesmo capítulo 3, versículos 19 e 20, é dito assim: eu sei, porém, Deus falando com Moisés, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. É a mensagem que Deus envia assim para Moisés. Deus vai e transfere uma autoridade para Moisés, o seu próprio poder. Em 4, 11 e 12 é registrado assim: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Moisés fala com Deus assim: Senhor, eu tenho a boca murcha, eu não sei falar, não. O que o Senhor está me mandando? Me manda outro. Aí Deus, já sem paciência com Moisés, ele questiona: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Deus mostra aqui que aquele que é fiel à sua mensagem, aquele que é enviado atrás dos perdidos, daqueles que estão escravizados, e é fiel à sua palavra, é o próprio Deus falando. E aquele que rejeita essa palavra, rejeita assim o próprio Deus. Faraó, então, muito arrogante e prepotentemente, como era esperado, desafia Deus. Quando Moisés chega para ele, o Senhor mandou vir aqui, deixa aí meu povo. Faraó simplesmente vira para Moisés e fala assim, 5:2, quem é o Senhor para que lhe ouça eu e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei ir a Israel. Vocês já perceberam que, geralmente, quando nós nos voltamos ao Evangelho, vocês lembrando aí do momento da conversão de vocês, um mundo se levanta contra nós? O tempo, a ofensiva de Satanás com os filhos do inferno, tentando te tirar completamente a vontade de conhecer a Deus, de ler as Escrituras, de orar, de congregar numa igreja fiel. Isso quando não caímos nas mãos de lobos vorazes, como Paulo também nos alerta. É o mundo se virando, quando Satanás percebe que o eleito de Deus está sendo revelado pelo chamado do Evangelho, ele vai envidar todos os esforços para dissuadir. Quem é esse Deus? Para que eu deixe mais um sair da minha escravidão, do meu jugo. E o povo se desespera, irmãos. A gente vê quando os irmãos estão começando a conhecer o Evangelho, estão chegando à igreja, marcam aconselhamentos, querem conhecer a fé e tudo, e é um desânimo, é um abatimento, é exatamente o que a gente vê no povo aqui. Se a gente for em 5, 20 e 21, registrou assim Moisés, capítulo 5, 20 e 21. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. É exatamente assim quando a gente começa a ver o novo nascimento de um filho de Deus. Parece que o mundo vai cair na cabeça dele, as coisas erradas ele começa a abandonar e a impressão é que a vida está dando toda errada. O dinheiro está acabando, as brigas começam porque ele quer se santificar, ele quer fazer a vontade de Deus. Os próprios parentes, os da sua casa, começam a se tornar os seus próprios inimigos, como Jesus diz. E esse momento é fundamental, a congregação com os irmãos da igreja. É a nova vida, queridos. Ou você vai continuar no Egito e ficar murmurando e lamentando o peso e a escravidão, ou você vai tomar uma posição e ir para frente, deixando as coisas velhas para trás, e se entregando
a Deus. O próprio Moisés, queridos, o próprio Moisés, 22, 23, ele registra assim, ele falando, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Isso é a gente. Senhor, o que é isso? Eu não estou aguentando essa vida. Você lá na sua cama orando e chorando, e as coisas aparentemente dando errado, e a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e assim essa luta vai acontecendo. E é neste momento, queridos, quando achamos que está tudo perdido, quando nós realmente deixamos as forças do braço, quando nós abandonamos a nossa autojustiça, a nossa prepotência, a nossa arrogância de achar que a gente resolve as nossas questões e como uma criança a gente se entrega em total dependência nas mãos de Deus, Deus age. 6:1. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus tranquiliza Moisés e o lembra daquele relacionamento que mantém com seus eleitos. Ele continua falando assim, falou mais Deus a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ai, irmãos, é nesse momento que a gente tem que trazer em mente que somos peregrinos. Nós temos preocupado demais com as coisas deste mundo. Nós temos preocupado demais em aparecer para pessoas que nem conhecemos, em gastar o dinheiro que não temos. Nós temos que caminhar com este pensamento, e Deus lembra a Moisés a promessa da aliança. 5-8 de 6, do capítulo 6, diz assim, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Porquanto dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Aí nós vamos à carta aos Hebreus. O próprio autor diz assim, Abraão não queria um pedaço de terra. Abraão, quando Deus falou com ele, ele sabia que a pátria do alto é que estava sendo prometida. Os judeus com aquela bobagem de terra, de domínio territorial, não. É a pátria celestial. Jesus deixa claro, o meu reino não é deste mundo. O meu reino já é no coração daqueles que me receberam. Isso está registrado no Evangelho de Lucas. E o reino dele está expandindo neste mundo já e agora. E se concretizará. Mas mesmo assim, irmãos, como nós hoje, capítulo 6, versículo 9, o que fizeram? Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Estou falando com vocês aqui agora. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Essa é a nossa condição. Não há um aqui que não tenha essa dúvida. Não há um aqui que se entregue nas mãos de Deus como uma criança, como o próprio Cristo fez no Getsêmani após orar suando sangue e fale assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é uma vergonha para nós, irmãos, mas somos povo de Deus. Deus não vai olhar competência nossa. Ele disse aqui, eu vou lá e vou resgatar os que são meus. O trabalho é de Deus. Deus age por sua intenção, não sobre as nossas circunstâncias. E a mensagem é clara, deixa meu povo ir. Deus é a rocha que não muda. 6:14 até 10:29, Deus mostra o seu poder diante daquilo que o Egito acreditava serem os deuses deles. Nós vimos aqui nas exposições, cada praga foi derrubando esses deuses, o sangue, as rãs,
as moscas, os piolhos, a peste, as úlceras, o granizo, o gafanhoto, as trevas. E vamos vendo que Deus faz distinção, irmãos. Gravem isso, é o tema desse sermão. Deus faz distinção entre os que são dele e os que não são dele. Nós vemos isso em 8:22, quando a primeira vez Deus fala isso, ele diz assim: naquele dia, separarei a terra de Gósen, que era onde os hebreus habitavam, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. 9:4, olha o que o nosso Deus diz: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E assim nós vemos também em 10:23 e 24, quando ele registra: não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, aqui falando das trevas. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide e servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Queridos, só havia luz no meio do povo de Deus. Há luz no nosso meio hoje. Com essa praga das trevas, eu disse no dia que eu trouxe essa mensagem aqui, eu fiquei impressionado de como Deus espera dos seus servos, dos seus filhos, brilharem. E o quanto nós temos brilhado neste mundo de trevas. O quanto há luz aqui hoje. O quanto o mundo olha para cá como um ponto, um luzeiro, no meio de tudo o que acontece. É isso que Deus diz com os nossos irmãos aqui da antiguidade. E chegamos, depois disso tudo, ao capítulo 11, onde há a lembrança do que foi dito desde o início e que seria a última investida de Deus para que os egípcios libertassem o povo, a morte dos primogênitos. E eu chamo a igreja a uma voz, depois desse breve resumo, a lermos o capítulo 11, os 10 versículos que temos agora na nossa frente. A uma voz, queridos, assentados mesmo, com toda atenção e reverência: disse o Senhor... Amém, irmãos.
Queridos, quantas vezes nós estamos com medo, ansiosos, a cabeça não para, a cabeça fica maquinando formas de sairmos dos nossos problemas, a gente quer arrumar uma maneira, a gente busca com todas as forças nossas ser livres de alguma situação, igual esse povo aqui começou a murmurar, começou a reclamar, o próprio Moisés com medo e questionando o Senhor, e é neste momento, no capítulo 11, que Deus vira e fala com Moisés, então vos deixará sair daqui. É agora, Moisés. É no meu tempo, é da forma que eu determinei, é de acordo com a minha vontade, eu sou o Senhor, eu estabeleci os céus e a terra. Essa é a mensagem de Deus para nós. Irmãos, por que nós temos andado tão aflitos? Por que nós temos estado tão preocupados com coisas que nem nos cabe preocupar? E a gente nos tem submetido àquilo que no Egito se chamava de fardos, de cargas. Hoje nós temos os nossos fardos e as nossas cargas. É interessante que aqui Deus volta a dizer aquilo que ele tinha dito lá em 3, 21 e 22. Vocês vão falar aos ouvidos dos egípcios e eles vão dar a vocês peças de ouro e de prata. Alguns comentaristas dizendo sobre isso, parece que é como se fosse o pagamento pelo trabalho forçado que aquele povo teve dentro do Egito até aquele momento. Eles vão dar livremente a vocês, vão expulsar vocês no meio deles, porque eles já não vão aguentar mais a pressão que essas pragas vão infligir sobre eles. O povo do Egito já percebia, queridos, nós vimos aí no versículo 3, que Moisés era tido como um homem grande, Moisés era estimado no meio do povo. Vamos um pouco à frente, Deuteronômio, finalzinho, último capítulo do Pentateuco, capítulo 34, nós vemos a confirmação disso. Com certeza o povo já tinha visto que não havia como lutar, mas Faraó, na sua arrogância, no seu orgulho, ele não queria dar o braço a torcer. O que pensariam do rei do Egito? Os seus oficiais se rebelariam, tentariam tomar o trono por uma demonstração de fraqueza? E assim, os próprios oficiais e o povo já estimavam Moisés, já tinham uma sensibilidade com aquele povo e viam, nós não podemos com esse Deus. Nós vamos morrer, como nós vimos em outra pregação. 34 de Deuteronômio 10 e 12 diz assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Queridos, o modus operandi do mundo é o que nós vemos, a escravidão. E Deus não moveu 1 milímetro na retirada do povo do Egito para atender algo, alguma negociação, como vimos também nas outras pregações que tivemos, para negociar com Faraó, como Faraó tentou negociar com Moisés por algumas vezes. Como estamos, irmãos? Eu chamo a gente a pensar de diferença, de contraste com o que nós temos lá fora. O contraste de Israel era o seu Deus e aquilo que o seu Deus estava fazendo por eles. A ponto dos egípcios começarem a admirar o povo pelo Deus que eles tinham. E isso era uma ofensa aos seus próprios deuses. Quando os de fora estão olhando para nós, aqueles que nos visitam, aqueles que fazem parte da nossa mesa, da nossa família, e que não são crentes, eles veem diferença em nós? Para pensarem, por que fulano de tal é tão próspero, e não digo aqui de dinheiro, mas de alegria, de paz, de caminhada. Ou a gente tem sido exatamente como o mundo, e não conseguimos nem a simpatia. Eu não digo aqui que é simpatia que ganha ninguém, viu, irmãos? O que ganha o pecador é a pregação fiel da palavra e a operação do Espírito Santo no coração dele aplicando essa palavra. Mas nem atrair pelas suas boas obras, pelo seu bom trato, por aquela palavra temperada com sal que Paulo diz nas suas cartas, apresentando o Evangelho a tempo e fora de tempo,
com prudência, com paciência, ensinando as pessoas como está isso na sua vida. Aqui, os nossos irmãos hebreus ganharam o povo do Egito assim, com o que Deus operava no meio deles. Deus hoje não opera no nosso meio uma libertação física e terrena, mas Ele opera uma libertação espiritual, nos tirando da escravidão do nosso temperamento, da nossa arrogância, a tratarmos as pessoas com essa distinção e atrairmos essas pessoas a conhecerem o verdadeiro Evangelho. Como temos nos comportado, irmãos? Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que Lucas nos diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 46 e 47. Nos foi registrado o seguinte, falando da igreja, diariamente perseveravam unânimes no templo. Nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Não a construção que nos acolhe muito confortavelmente, mas é o povo de Deus. Cada um é uma pedra viva. Pedro fala isso. Cuja pedra angular é o Cristo, aonde uma edificação espiritual grandiosa é construída. E os irmãos se reuniam no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meu querido irmão, você tem visitado uns aos outros? Ligado? Mandado uma mensagem? A igreja fazia isso no seu nascedouro. Compartilhavam pão, e aqui também apontando para a própria mesa do Senhor, mas não somente a ela. É o dia a dia, como é registrado aqui e foi lido. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Contando com a simpatia de todo o povo. Aqueles que estavam próximos ali, tem uma diferença naquela turma ali. O que é isso? Ou no trabalho ninguém sabe que você é crente. Na escola, você tem vergonha de entoar um cântico a Deus enquanto você está trabalhando. Como estamos, querido? Isso é bom para a gente meditar. Sal e luz é o nosso chamado. Eu já disse aqui outra vez, isso não pode virar um jargão. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Naquele momento do toma lá da cá, do debate, que vai disparar a briga com um de fora, você ser a diferença, refrear a sua língua, responder com a palavra branda que desvia o furor. Como estamos, irmãos, participando disso para ter esse reconhecimento do mundo e sem abrir mão dos nossos valores? E nós vamos ver daqui a pouquinho o que acontece na maioria das vezes. O pecado gera morte inevitavelmente. Os versículos 1 a 3 nós vimos que Deus define o quando, o onde, o como e a forma. Chegou a hora, Moisés. É agora que esse pessoal vai picar o pé em vocês e pôr vocês para fora, que eles não vão aguentar mais. Mas é agora. Não é quando você reclamou, quando o povo reclamou. Agora, dos versículos 4 a 8, o pecado gera morte inevitavelmente. Vamos ler mais uma vez, queridos, a uma voz, os versículos de 4 a 8. Moisés... Até aí, queridos. Meus irmãos, eu sempre lembro
de uma história que o nosso pastor conta, de um aconselhamento que ele fez, não dizendo o nome, obviamente, né? É uma pessoa que não é da igreja, nem convertido é. E, em debate, demonstrando, apresentando a fé, eles chegaram naquele momento em que o reverendo afirma, de acordo com a Escritura, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí aquela pessoa se levanta, né? Ah, não, mas esse Deus ele é muito retrógrado, ele precisa de sangue. E essa é a pedra de tropeço, irmãos. Cristo é a rocha de ofensa. Cristo banhado em sangue e crucificado é o escândalo que foi colocado naquela cruz. E é exatamente para isso que ele está ali, para salvar os eleitos de Deus e escandalizar, ser rocha de ofensa para aqueles que não creem. Queridos, neste momento não há homem, não há mulher, não há médico, não há faxineiro, não há negro, não há branco, não há velho, não há criança. Há uma. Nós seremos apresentados diante do tribunal de Deus. Versículo 5 registrou assim: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, o dono do mundo daquela época, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto ao moinho de trigo, Amó e ao moinho, e todo o primogênito dos animais, para mostrar que o Senhor faria distinção entre Israel e os egípcios. Queridos, é necessário sangue para haver perdão. Se você está nesse banco hoje e ainda não entendeu isso, e ainda tem dúvidas, o seu coração resiste, você não se converteu ao Evangelho. O Evangelho é o derramamento de sangue inocente. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9, 22. Aqui é o começo, é o momento chave que mostra que é vida por vida, sangue e sangue. Aqui é a iminência, quando nós entrarmos no capítulo 12, onde é instituída a Páscoa, que é exatamente aquilo que nós veremos quando Jesus chega na plenitude dos tempos. Não há para onde correr. Todo o progresso da doutrina de expiação, ele aponta para a morte substituindo o pecado. Vamos em Gênesis 3, por favor? Passaremos rapidamente mostrando em alguns textos que isso não é novidade em Moisés. Gênesis 3, 21 e 22. Gênesis 3, 21 e 22. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele. De quem que era essa pele? Não tinha sintético lá não, viu? Um animal teve que morrer. Arrisco a dizer aqui, com boa inferência, que deve ter sido a primeira morte. A primeira morte de um ser, para cobrir aquela nudez que havia em Adão e Eva. E não é nudez de um genital aparecendo, não. É a nudez existencial que se abateu sobre eles. Eles estavam perdidos. E Deus começa a demonstrar ali, é preciso morte para cobrir isso aí que vocês fizeram. Vamos em Gênesis 15, um pouquinho à frente. Gênesis 15, 7 a 10. Diz assim: disse-lhe mais, Deus falando com Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, queridos, só um parêntese aqui, né, uma nota de rodapé, como um pastor muito querido sempre diz. Eu te darei esta terra. Nós já aprendemos o que é esta terra. Não vamos ficar com a mente aqui na Palestina, não. É aquela terra, aquela que está nos aguardando, a que Abraão queria. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra
e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Deus, na iminência de fazer o pacto com Abraão, usa daquilo que era muito conhecido à época, o cortar os sacrifícios, e aquele que quebrasse aquela aliança, aconteceria com ele aquilo que aconteceu com aqueles sacrifícios. Essa era o karat, né? A aliança feita por meio de morte, de derramamento de sangue. Vamos a 22 de Gênesis, 9 a 13, capítulo 22, 9 a 13, diz assim: chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, a Abraão, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Isso foi o que Deus fez por nós, queridos. Isso foi o que João Batista afirma lá no capítulo 1 de João, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É vida por vida. Amados, todas as imagens de sacrifícios cruentos apontam para o sacrifício de Cristo para cobrir a nossa vergonha, para cobrir o nosso pecado. Pois já no Antigo Testamento já se via que o sacrifício de animais era necessário. Mas ali também no Antigo Testamento mostrava que, apesar desse sacrifício ser necessário, ele não era suficiente. Vamos ao livro de Salmos. Salmo 50. É sensacional isso aqui. Um salmo escrito em torno de 1000 anos antes de Cristo. E como já se via ali a noção de que é necessário morte, sim, mas que aquelas mortes que estavam acontecendo no templo, elas não eram suficientes, precisava de algo a mais. Salmo 50, 9 a 15, diz assim: Deus falando ao povo, chamando o povo a juízo: de tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, preste atenção, queridos, Deus perguntando para vocês, acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A morte era necessária, mas aqueles animais não eram suficientes. Haveria de ter algo especial, haveria de ter algo que verdadeiramente simbolizasse a pureza que nem os animais conseguiam simbolizar. E esse veio, e é o nosso Cristo, o nosso Salvador. E o ápice, irmãos, deste bloco vem no versículo 7. Vamos voltar lá em Êxodo. Versículo 7. Peço que a igreja a uma voz leia. Contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Se o pecado trouxe a morte e é necessário que alguém morra, para que nós não morramos, Deus já apresenta ali que ele faz distinção. Existe um povo meu. Existe aqueles que eu amei antes da fundação do mundo, como as cartas paulinas afirmam claramente, que eu escolhi, que eu elegi, que não tinham nada em si mesmos para que me levasse a essa ação,
Não eram maiores, não eram melhores, mas eu os amei. E para eles eu providenciarei. E ali, nenhum cão vai mover a língua. É a tradução literal aqui do texto em hebraico. Aí traduziram para ficar mais fácil, né? Não rosnará, não moverá a língua. Deus faz distinção entre ímpios e crentes. Não há onde buscar refúgio, querido ouvinte, se não for no sangue. No dia do juízo não vai existir ONG, não vai existir instituto, juiz, polícia, político, partido, ideologia, protesto. Você não vai ter oportunidade de ficar segurando plaquinha e protestando contra o juízo de Deus. Não tem STF, não tem ONU, não tem nada. Existe distinção entre céu e inferno, e essa distinção está nas mãos do Senhor e a quem Ele quer dar. Essa é a verdade nua e crua das Escrituras. Ah, pastor, mas você está falando do Antigo Testamento. Vamos ao Evangelho de João, queridos. Capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Só no capítulo 6, por 3 vezes, olha o que o nosso Cristo, o Cristo tão amado aí pelo mundo, né, pelas ideologias, e nos acusam de sermos anticristãos, porque Cristo é amor, paz e amor, né? Sal da boca de Jesus. A Escritura sal da boca dele, mas estou usando o argumento deles. 6:37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você precisa ser dado a Deus. O Pai precisa te entregar nas mãos do Filho, e o Filho não vai te rejeitar, porque você foi dado pelo Pai. Versículo 44, queridos. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não pode. E aqui não é porque há algo te impedindo, um obstáculo, e não. O poder aqui, eu lembro muito bem R.C. Sproul comentando este texto. A palavra grega aqui é dinamis. Assim como eu não posso voar, porque eu não tenho asas, não é porque ninguém não está me deixando voar, não. É porque não é da minha natureza voar. Assim, ninguém pode chegar a Deus, porque não é da natureza dele, se não houver uma transformação de natureza. E os versículos 63 a 65, no mesmo capítulo 6. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Está vaticinado, irmãos. Não pode. É necessário derramamento de sangue para que haja arrependimento, para que haja novo nascimento, para que haja caminhada em direção a Deus. Queridos, na continuidade do texto, os próprios apóstolos se escandalizam. Jesus continua assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ó, a igreja está esvaziando, vamos mudar o discurso aí, porque falar de pecado dá problema. O dízimo está diminuindo, o pessoal está indo embora. Jesus está nem aí. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O sangue de Cristo foi derramado por eles. Por isso, eles tinham o Espírito Santo. Por isso, eles poderiam seguir até Cristo, ao ponto do próprio Cristo dizer: vocês estão escandalizados? Vão embora. Não pisa mais nessa igreja. Não gosta da fidelidade da Escritura? Tchau. E os verdadeiros discípulos dizem: Senhor, só tu tens as palavras de vida. Para onde nós iremos?
Os que seguirão no êxodo dessa vida, irmãos, são estes. São estes cujo evangelho não escandaliza. São estes cujo evangelho abraça no coração e os conduz nessa caminhada. Estes que o Pai chamou e deu sangue por eles, é necessário morte. E se não for a morte de um substituto, de um mediador, será a sua morte. Quem são esses eleitos, queridos? Quem são esses que foram amados? Eu não sei. Para isso estamos aqui anunciando todo o conselho de Deus, sem querer amaciar, sem querer lançar fora também, como Jesus acusava os fariseus, mas sendo fiéis. Pois apenas o Espírito Santo conhece aqueles a quem aplicará o arrependimento e a fé. Esqueça esse espantalho que criam da doutrina reformada, da doutrina calvinista. Já que está todo mundo eleito, então não precisa pregar o evangelho? Não! Por ter eleição é que nós devemos pregar o evangelho, porque é ele que chama. Que absurdo é esse, de cair numa falácia dessa? Paulo trata destes já, toda vez eu lembro aqui, a estes a condenação é justa. Eu não vou perder tempo com esse tipo de argumentação, não. E Paulo vai para frente na argumentação dele na carta aos Romanos. Somente a pregação fiel e a operação do Espírito Santo vai trazer aqueles por quem a morte passou por cima. Por aqueles que estavam cobertos com o sangue do Imaculado Filho de Deus. E já caminhando para o final, queridos, versículos 9 e 10. Os vasos de ira foram colocados para a perdição. Falando no apóstolo Paulo, vamos a Romanos. Nós demos uma pincelada aqui lá no início, e nós voltamos a cá de novo, como o capítulo 11 se propõe a fazer essa. Romanos 9, de 14 até 18, é Paulo respondendo o coração de muita gente que está sentado nesses bancos aí. Esse pastor está falando, mas isso é injusto. Que Deus que é esse que não vai me aceitar? Eu sou bom. Muita gente que está sentada aí agora, eu não peço que levantem a mão, está argumentando exatamente o que Paulo vai tratar na carta dele aqui agora. Preste atenção. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, olha onde é que Paulo foi. Moisés. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E é exatamente o que nós vemos aqui agora na finalização, nos versículos 9 e 10. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da terra os filhos de Israel. Meus amados irmãos, meus amados ouvintes, nós estamos tratando aqui daquele que fez os anjos, fez os animais, fez as plantas, os minerais. Nós estamos tratando aqui daquele que nos fez. Com a pós-modernidade, nós perdemos a noção de criaturas. Nós nos consideramos não menos do que semideuses. Deus tem o direito sobre a sua feitura. E a Faraó, ele não deu a graça do arrependimento. O sangue que ia ser derramado naquela noite, no próximo capítulo, Faraó não participava daquilo ali. Faraó apenas deixou na sua vida a possibilidade de Deus demonstrar a sua ira, como o próprio Deus diz em Romanos 9. Ao ser confrontado de que ele não era um Deus, de que havia alguém sobre ele e que ele deveria obedecer, deixando o povo ir, Faraó apenas externalizou o que já era. Deus reteve a sua graça e não abriu o coração de Faraó, como faz com muitos corações hoje, com os seus pequenos faraós no nosso meio.
Estão seguindo apenas o caminho que escolheram. Eu não quero esse Deus. No silêncio do seu coração, muitos podem estar pensando assim, isso é tudo conversa, eu não quero isso aí. E é exatamente o que acontece com o faraó em todos os momentos que ele é confrontado com a palavra de Deus. Não se surpreendam, esta é a regra. A exceção é a conversão e a obediência. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22, 14. Meu irmão, glorifique a Deus se você foi iluminado, teve os olhos do seu entendimento iluminados. E prossiga para o alvo, que é a perfeição de Cristo. Pregue o Evangelho, anuncie que a morte vem. Nós perdemos essa coragem de falar, haverá um dia de juízo, haverá um inferno real, com dores reais. Mas há um chamado para que confiemos no sangue aspergido e assim você vai ver o milagre acontecendo, como eu, como a minha esposa, já presenciamos muitas vezes. O milagre da conversão. Sem se desgastar quando for rejeitado, pelo contrário, celebrando, como disse o nosso Cristo. Mateus 5, 10 a 12 diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Estão vendo? Muitos viam no povo de Deus e estimavam o povo de Deus, outros não, iriam rejeitar e vão rejeitar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Precisamos mudar a nossa perspectiva, não mudar o Evangelho. O Evangelho continua o mesmo. Pode ser que o nosso entendimento esteja errado e a gente esteja frustrado por uma coisa que nem existe. Um falso evangelho que tem sido anunciado aí hoje. Queridos, queria fazer 2 aplicações aqui e a gente encerra essa noite. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas, diz a Bíblia. E agora? Está escrito diversas vezes. Deus não faz acepção de pessoas. Mas como que Moisés vai e me registra que Deus fez? Vamos aprender de uma vez por todas para não cairmos nos sofismas que Paulo alerta que muitas vezes o povo de Deus vai cair. Deus não faz acepção de pessoas. Há um uso muito incorreto dessa expressão por ser tomada somente aquele versículo onde ela está localizado, ao invés de ver do que está sendo tratado. Essa expressão aparece 4 vezes no Antigo Testamento, aparece 8 vezes no Novo Testamento. Eu peguei aqui as do Novo Testamento e rapidamente nós vamos fazer uma lida do que está em volta e ver o que está sendo tratado, e nós vamos ver se Deus não faz distinção de pessoas. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus está falando aqui, e é muito usado, especialmente nos nossos tempos, pela comunidade LGBT, quando vai enfrentar a igreja, diz assim, mas Deus não faz acepção de pessoas, como se eles pudessem continuar no seu pecado e serem aceitos por Deus. Pedro está falando disso aqui? Pedro está falando que Cornélio foi enviado a ele, Cornélio um romano, e Pedro tendo a visão do lençol cheio de animais impuros, e Deus fala, mata e come, não torna impuro o que eu purifiquei. Aí ele viu e fala, olha, as dietas do Antigo Testamento, então, eles representavam isso? A ficha caiu. Deus vai aceitar, então, não só judeus, mas qualquer um, os impuros. É exatamente isso, Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é pregado a todos. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, 9. Paulo tratando aqui das diversas relações, marido e esposa, pais e filhos, patrão e empregado, e exortando os patrões, não é porque eles são seu empregado que vocês podem fazer acepção, não. São seu irmão na fé. Paulo está falando aqui que você pode continuar no pecado porque Deus não faz acepção de pessoas e vai te aceitar do jeito que você quer ficar? Não. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo,
pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Não emenda a sua vida, não, e você vai ver. Você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Ele não faz acepção de pessoas. O juízo virá. A injustiça plantada será colhida. Colossenses 3, 23 a 25. Meus irmãos, agora em Tiago, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e Tiago continua o assunto. Só porque a pessoa está mal vestida, humilde, vocês estão tratando ela com acepção? Está falando de pecado aqui? Que eu posso continuar entregue ao meu pecado, porque Deus não faz acepção de pessoa, Ele vai me receber do jeito que eu quiser viver. Vocês estão vendo como que o uso é dissimulado? E nós, crentes, somos culpados por isso, porque nós não temos na ponta da língua a espada, que é o Evangelho, para contra-atacar a argumentação falaciosa. O mesmo Tiago, nos versículos 8 e 9, eu li o 1 e o 2, 8 e 9 diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o cumprimento da lei, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, dentro do mesmo assunto. Vocês estão desprezando os humildes, os simples, e dando valor, com acepção, àqueles que têm dinheiro. E por último, queridos, 1 Pedro 1,17, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui Pedro, inclusive, derruba a argumentação. Vocês sabem que Deus julga a todos segundo as suas obras, e é sem acepção. Então está todo mundo no sal, corre para debaixo de Cristo. Nada a ver em permanecer no pecado, porque Cristo disse que somos aceitos sem acepção e podemos fazer o que o nosso coração enganoso quer. Falácia, irmãos, e vocês são indesculpáveis, pois aprenderam essa noite. E a segunda aplicação, chamada a ira santa, a intrepidez, a coragem. Nós temos visto ultimamente uma igreja morna. Nós sabemos o que Jesus falou da igreja quando ela fica morna. Ele vai vomitar. Estão torcendo o evangelho, estão apostatando. Muitas igrejas já deixaram de ser igrejas, mas viraram sinagoga de Satanás, como é esclarecido na nossa confissão de fé. E a gente muitas vezes se cala quando zombam da igreja do Senhor. Nós, crentes, nós precisamos, queridos, desenvolver essa ira santa com que Moisés saiu da presença de Faraó. Moisés ele já estava abandonando aquela timidez, aquele medo, e quando nos é registrado aqui, os comentaristas não sabem muito bem como foi do anúncio da 9ª para essa 10ª praga, porque o Faraó tinha dito que Moisés, se visse a face dele novamente, ele iria morrer. E aqui, novamente, Moisés nos é dito aqui, que, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Moisés não teve medo diante do dono do mundo. Olha o que Pedro fez em Atos dos Apóstolos 13:15. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados, estava rindo do povo, na descida do Pentecostes. Não entendiam a língua que eles estavam falando e estavam embriagados e zombavam deles. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. E Pedro discorre o seu sermão ali, chamando a todos ao arrependimento. Intrepidez, ira santa, de não aceitar que se diga o que a igreja precisa ser, o que a igreja tem que fazer, que não se diga como a igreja tem que funcionar, porque quem diz isso é Cristo. E nós temos perdido isso, irmãos. Nós estamos acomodando com medo de perder amizades, com medo de estranhar com parentes. Chegará o momento em que nós precisaremos colocar um limite até aqui, como Deus fez aqui agora. Moisés, é até aqui. Agora é a morte, não há mais esperança. E muitas vezes, queridos nossos vão morrer sem precisar da gente matá-los.
porque rejeitaram, blasfemaram, zombaram, entraram em atrito e querem que você mude e negue a sua fé. E é nesse momento que essa chamada, a ira de Moisés, eu coloquei até um nome aqui, a ira de Moisés, da gente bater o pé e falar, se são nesses termos, se é nesses termos, então aqui a gente finaliza a nossa relação. E o mesmo livro de Atos, queridos, 13, provando que muitas vezes nós chegaremos nesse ponto, olha o que Paulo faz. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando-se nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Se você for chamado a chegar a esse ponto aqui, eu oro a Deus que não precisemos, mas se nós formos chamados à ira santa de Moisés, à ira santa de Paulo, de Pedro, nós estamos dispostos a perder a nossa vida para ganhá-la? Meditemos, queridos. Vamos ficar de pé?